Meus queridos, vamos começar agora o estudo do esqueleto axial, tá? O que é o esqueleto axial? Ele é justamente o esqueleto que é formado pela cabeça, pela coluna vertebral e pela caixa torácica. Vamos falar da cabeça, primeiramente, que é também denominado crânio, tá? Olha só. A cabeça ela é dividida em duas partes. Nós vamos ter o víscero crânio, tá? Que é isso aqui, ó, que justamente é composto pelos ossos do crânio, e nós vamos ter os ossos da face. Então vamos ver quais são os ossos do crânio. Então a gente vem ter o osso frontal, aqui atrás o occipital, aqui, ó, mais no meio os parietais. Nós vamos ter aqui os temporais de um lado do outro, e bem dentro do crânio, vou tentar abrir aqui para mostrar a vocês, mas eu acho que está colado. Nós vamos ter o esfenoide, que é um osso que transversa aqui a base do crânio, e nós vamos ter bem no meio, mais aqui para frente, que pega até aqui na parte nasal também, que tem a lâmina perpendicular do etimoide, nós vamos ter o etimoide. Bom, vejamos o seguinte, que a calota craniana, ela tem uma função de proteger a massa encefálica que está aqui dentro. Ó, nós vamos ter as suturas são articulações imóveis, tá? E elas são algumas. Nós temos a sutura sagital, nós temos a sutura coronal, nós vamos ter a sutura lambidoide, ok? Então, o que acontece? Logo após o nascimento, a gente percebe que a cabeça do bebê está molinha, né? Então a gente tem aquelas moleiras popularmente ditas, e aí são chamadas fontanelas. A fontanela anterior e a posterior, a gente percebe que depois de um tempo aquilo ali se ossifica, tá? E aí é justamente a cabeça vai ganhando forma, e com o tempo isso aqui vai ficar e fica fechado, ok? Então, favorecendo aqui basicamente justamente a proteção da nossa massa encefálica. Então aí a gente tem esses ossos no crânio, no víscero crânio. Na face nós vamos ter outros, que são 14. Então vamos pegar os mais fáceis. A nossa mandíbula, aonde estão todos os ossos, que são dentes, na verdade, né? Os dentes da parte da arcada dentária inferior. Nós vamos ter aqui a maxila, que aloja os dentes superiores, tá? Nós vamos ter os ossos nasais, que são 2. Aqui os ossos zigomáticos, ok? Então a gente vai ter também os ossos lacrimais, aonde saem as lágrimas. Nós vamos ter o vômito, que está aqui. Nós vamos ter também as conchas nasais, que estão no interior, basicamente aqui do nosso nariz. Na verdade, e é isso, eu acredito que eu tenha falado todos os nossos ossos da face. Então aqui é muito importante, a maioria deles são pneumático, que é uma classificação óssea. O que é um osso pneumático? É um osso que ele tem volume, mas ele não é tão pesado, e ali se alojam ares ou ar, né? Então por isso chamado pneumático. E aí onde tem ar nós vamos ter os seios, que são os seios da face. Por exemplo, nós vamos ter o seio maxilar, o seio frontal, os seios nasais, tá? Os seios etimoidais, e aí são justamente estruturas aéreas, e são bem importantes, justamente porque se fosse tudo muito denso, a cabeça ficaria muito pesada. E ali também é onde a gente tem uma função para ajudar na sonorização, na fala também. E ali onde também acomete aquela patologia chamada sinusite, rinite, que é a inflamação justamente desses seios, com acúmulo de muco, né? Enfim, então aqui a gente tem justamente os ossos da face propriamente dita, tá? Então aqui dá uma forma também na face, né? Então é uma das funções também. Então falamos aqui basicamente do nosso crânio, né? Enfim. E aí, professor, tem acidentes? Claro, tem vários. Se eu pegar aqui, por exemplo, eu tenho aqui o arco zigomático. Que mais que eu poderia dizer? Por exemplo, a espinha nasal anterior. Que mais que eu poderia falar?
eu tenho uma mandíbula, aqui o mento, aqui o ângulo da mandíbula, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o corpo da mandíbula, tá? O ramo e o corpo da mandíbula. A gente tem aqui, por exemplo, as conchas nasais inferiores, média, superior. Vamos ter o septo nasal, que é um acidente também ósseo. A órbita ocular, por exemplo, que é uma fusão de vários ossos. Aqui eu tenho o osso aqui de cima, que é o osso frontal, eu tenho os nasais, eu tenho, por exemplo, o arco zigomático, lá no fundo o esfenoide e tal. Então, assim, em conjunto forma que a órbita, aonde vai ficar alojado, exemplo, o globo ocular. Nós temos aqui, ó, entre as duas sobrancelhas, a glabela, o arco superciliar. Então, nós temos bastante estruturas. Para a odontologia é uma parte muito importante estudar toda essa parte aqui óssea, porque é o objeto de estudos da odontologia. Forame mentual, por dentro aqui passa nervos, né? Nervos alveolares, enfim, vários outros nervos que é de suma importância para o estudo da anatomia. Ainda aqui, ó, a gente pode dizer que tem a articulação ATM, que é a temporomandibular, que é formada justamente pela cabeça da nossa mandíbula, aqui na cavidade aqui articular, tá? Então aqui na cavidade aqui do osso temporal e forma a articulação temporomandibular, que vai permitir justamente este movimento, tá? Então também é uma estrutura aí importante para o estudo, ok? E o que interessa também é que este crânio está repousando, olha só, numa coluna. Então, gente, vamos estudar a coluna. A coluna vertebral nada mais é que uma sucessão de inúmeros ossos. Quais são esses ossos? As vértebras, tá? Justamente para formar isto aqui. Tá? A coluna é muito importante. No interior da coluna passa a estrutura do nosso sistema nervoso, que é a medula, ok? Essa medula é bem importante porque ela conduz aí os impulsos nervosos e vai favorecer aí movimentação e várias outras informações aí para o restante do corpo. Então, vamos falar dela que é a coluna, tá? A coluna ela é dividida em 5 partes. A primeira parte é a cervical, que é justamente essa parte do nosso pescoço. Ela é constituída por 7 vértebras. As 2 primeiras vértebras têm nomes específicos. A primeira é Atlas, a segunda é Axis. A primeira é Atlas porque lembra da analogia do Atlas, como o globo, né, que é o Atlas, estivesse sobre uma base. E essa base é justamente a nossa vértebra C1, que é a Atlas. E aí ela permite uma movimentação, que é essa movimentação aqui, ó, do sim, ou seja, o occipital, tá? O processo do occipital ali se articula com essa vértebra e favorece justamente a articulação atuanto-occipital que permite esse movimento do não. Já a C2, que é a vértebra chamada axis, ela encaixa justamente aqui com a nossa vértebra aqui C1 e permite esse eixo aqui e o movimento do não. Da C3 a C7 recebe essas nomenclaturas justamente pelo número da vértebra e elas basicamente formam aí a nossa vértebra cervical, ok? Existem algumas peculiaridades das regiões e da região cervical, gente. Geralmente os processos espinhosos que estão para a parte de trás, eles são bífidos. O que é bífido? É tipo uma língua de cobra, para você ter uma ideia. E aqui nos processos transversos tem 2 forames de cada lado, né? Um forame de cada lado, desculpa, e onde nós vamos ter os forames aí transversos, que são bem importantes, porque ó, pegando aqui nessa peça anatômica, por esses forames transversos, vem passar as vértebras
vertebrais, na verdade, tá? E que vem levar sangue lá para a parte superior, lá para o cérebro, tá? Elas vão conectar ali com o polígono de Willis, que é um círculo de vários vasos arteriais que vão dar a base ali de sangue arterial para o cérebro, ok? A sétima vértebra, ela tem um processo espinhoso bem proeminente, que é essa aqui, ok? A gente consegue tocar também, e aí a gente tem a primeira parte da coluna vertebral, que é justamente a parte cervical. Na segunda parte, nós vamos ter a parte torácica. Ela é formada por 12 vértebras, é a região do tórax, tá? Aí a gente já vem ter uma característica específica, são os processos espinhosos, que eles são assim, ó, inclinados para baixo. Virando aqui vai dar para vocês visualizarem melhor, ok? E aí, pessoal, fazem articulação com as costelas, enfim, ok? E aí a gente tem as 12 vértebras, no caso, torácicas. Depois a gente vai ter mais 5 vértebras, que são as vértebras lombares. Essas vértebras lombares, elas já são mais diferentes aqui. Se a gente for observar, parece assim uma girafa, né? Ela tem um corpo um pouco mais denso, enfim, os processos também aqui um pouco mais curtos, e é uma parte da coluna vertebral muito importante. É justamente a parte da coluna vertebral que tem mais tensão, que recebe todo esse peso superior. É aqui onde geralmente as pessoas sentem dores, enfim, e é porque dá problema nesses discos. Os discos são chamados discos intervertebrais e eles agem como um amortecedor, justamente porque recebe muito impacto nessa região aqui da coluna vertebral. Depois a gente vem ter o sacro. O sacro é esse osso aqui. Nos adultos é um único osso. E depois, o último, a gente vem ter o cóccix, tá? Então a gente tem os forames sacrais, as espinhas sacrais, enfim. E aí eles fazem, esses ossos aqui, eles já estão mais aqui fazendo parte aqui da cintura pélvica, mas na verdade eles fazem parte ainda da nossa coluna. E aqui a gente tem a articulação sacroiliaca direita e esquerda. Então a gente tem aí a constituição basicamente da coluna. E por último, não menos importante, a gente tem aqui o tórax. O tórax é justamente formado, pessoal, pelas costelas. Nós temos as 7 primeiras costelas, que são chamadas verdadeiras, depois as 3 consequentes, que é a 8ª, a 9ª e a 10ª, são chamadas de falsas, e nós temos as 2 últimas, que é a 12ª, a 11ª e a 12ª, que são as flutuantes, tá? Aquelas mulheres que querem ficar mais corpo de violão, conseguem tirar aí um par de costelas e afinar mais a cintura. Não recomendo muito, porque isso aqui tem uma certa proteção, né, para os órgãos que estão aqui interno. E na parte da frente a gente tem o externo, tá? Esse externo com S, não com X. E ele é formado por 3 partes. Nós temos o manúbrio, o corpo e o processo chifoide, tá? Então, aqui o externo é justamente, e a gente tem as cartilagens aqui externais, enfim, e é bem importante. E não menos importante, nós temos aqui a nossa, basicamente, caixa torácica. As costelas, né, que elas se ligam aqui no externo e vão finalizar aqui na parte posterior. Então, assim, nós temos aqui a explicação clara e concisa do nosso esqueleto axial, ok? E ficamos aqui com os estudos do esqueleto axial.